o Facebook tem muita coisa que não presta, gente. Quando a gente dá uma olhadinha assim, tem muita coisa sem futuro, né? É muita coisa que não edifica, muita coisa que faz até mal, sabia? Você ficar vendo aquilo ali, né? Notícias ruins. Sim. E à noite, principalmente à noite, é bom que você ouça coisa boa, esteja ligado em coisas boas. Porque se você estiver ligado numa coisa ruim, e aí depois você vai dormir, das duas umas. Se você conseguir dormir, vai ter pesadelo. E se não consegue dormir, fica perturbado. Por que fica? Porque é muita coisa ruim na nossa mente. Nós, seres humanos, não fomos, a gente não foi feito para absorver tanta coisa ruim. Ao contrário, nós a gente foi preparado, Deus nos preparou para absorver coisas boas, né? Tanto que Deus nos fez para Ele, sabia? Isso. Quando Deus nos fez, Ele fez cada um de nós para Ele. Só que o que o ser humano fez? Se desviou de Deus. Desviou de Deus. E agora? Esse foi o problema. Quando Deus nos fez, Ele nos fez para Ele. É para adorar a Ele, servir a Ele. Mas aí o ser humano se desviou. Aí o que Deus fez? Poxa, o ser humano se desviou. Vou enviar o meu filho, que foi Jesus, para resgatar o ser humano, né, toda a humanidade, e resgatar e trazer de volta. Então preste atenção, por isso que Jesus é o Salvador. Isso mesmo. Porque Jesus veio o quê? Nos salvar, nos tirar da perdição do mundo e nos trazer de volta para o Pai. Por isso que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus senão por Cristo, por Jesus. Por quê? Porque Jesus foi o enviado para resgatar a humanidade, todo o ser humano caído, para trazer de volta para o seu Criador, que é Deus, né? Então, se você quer se voltar para Deus, você tem que procurar Jesus. Verdade. Porque Jesus é quem faz o resgate. Tanto que ele nos ensinou. Se você for ler os evangelhos, você vai ver os evangelhos, ele ensinando para que a gente retornasse ao Pai, aos braços do Pai, né? E ele preparando morada. Ele disse: eu vou preparar morada para vocês. Então, quando nós buscamos a Jesus, né, estamos nos reconciliando com Deus. Amém. Porque a humanidade, no geral, a humanidade ela está caída, né? Ela precisa de se voltar para Deus. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos, hoje nós estamos vivendo nesses últimos tempos, seriam tempos em que as pessoas não iriam querer saber de se voltar para Deus. Ao contrário, queria se afastar de Deus. Isso. É o que tem acontecido. As pessoas não têm se aproximado de Deus. Então, o que a gente faz? A gente procura trazer palavras, ensinamentos, né? Por isso que existe esse programa, para as pessoas retornar aos braços do Pai, se voltar para Deus. Porque as pessoas estão envolvidas em bebidas, em farra, em prostituição, em tudo que não presta. Né? Tudo que for ruim, as pessoas se envolvem. Então, no que elas se envolvem com isso, elas se afastam ainda mais de Deus. Né? Elas se afastam ainda mais. E Deus, em todo o tempo, Ele quer nos resgatar, nos trazer de volta aos seus braços. Ou seja, Ele é o Criador, Ele é o nosso Pai. E sendo o nosso Pai, Ele quer que a gente se reconcilie com Ele, né? Então, na verdade, o ser humano, as pessoas no geral, elas têm dificuldade para se voltar para Deus. Por dois motivos. Vou citar dois, pode ter mais. Primeiro, elas acham assim: como que eu vou me voltar para Deus? Eu sou pecador. É isso. Olha, ontem eu matei, eu roubei, eu fiz, aconteceu. Aí eu vou me voltar para Deus? Não posso. Aí ele se distancia. E aí tem aquela vozinha também que ajuda, que o inimigo diz assim: você não pode se voltar para Deus, porque você é um pecador. É o que nós chamamos do acusador. Ele é o acusador. A todo tempo está ali acusando a pessoa. Quando a pessoa pensa: eu vou me voltar para Deus, eu vou buscar a Deus, o acusador: como que você vai voltar para Deus? Você fez isso. Aí pesa na consciência, porque foi verdade. O acusador, na verdade, está usando a verdade, né, para acusar a pessoa. Aí a pessoa: poxa, é mesmo? Sim. Como que eu vou me voltar para Deus? Se eu xinguei aquele palavrão grande, se eu sou um pecador, uma prostituta,
se eu sou um ladrão, se eu sou uma pessoa que vivo pecando, bebendo, farrando, como que eu vou me voltar para Deus? Não posso, eu sou falho. Isso Mas mesmo. aí ele esquece da palavra. Ele não examina a Bíblia, ele não lê as Escrituras, ele não lê a Bíblia, ele não está nem aí, de forma que só ouve o acusador, acusando, dizendo que ele não pode, que ele não tem direito. Mas aí a Bíblia diz, aí que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Aí é onde está a história, aí é onde está o segredo. A palavra de Deus, que a palavra de Deus é o que Deus nos ensinou. Amém. Então quando você se volta para a palavra, lê a Bíblia, entende, aí você... então quer dizer que ainda sendo um pecador assim, bem ruim, né, como eu sou, bem mal, eu posso me voltar para Deus? Sim, claro que você pode. Mas como? Eu sou muito falho. Mas é justamente isso. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não morreu para salvar os bonzinhos, até porque nem precisava se fosse assim, né? Isso. Ele morreu para os maus, para os pecadores. Então, quando você diz assim, mas se eu buscar Jesus, eu consegue. Porque Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava todo o pecado, né? Amém, Não verdade. cobre, lava. Lava. Ele lava mesmo. Então, ele apaga pecados. Lembra que quando Jesus estava nos evangelhos, você vai ler isso, Jesus andava pregando esses ensinamentos, e Jesus dizia assim, às vezes chegava um enfermo, né, um doente, um leproso, Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. Aí Jesus dizia assim, eu quero, teus pecados estão perdoados. Peraí, mas Jesus não devia dizer assim, você está curado. Não, Jesus dizia, teus pecados estão perdoados. Porque Né? Jesus, ele limpava pecado, ele perdoava pecado, ele transformava, ele levantava morto, ele curava o cego, o aleijado, ele tinha todo esse poder. Então Jesus, ele veio para isso, para nos salvar. Então veja bem, mas imagine bem, você acha que aquele leproso, aquele pecador que Jesus perdoou e curou, você acha que ele merecia, né? Você acha que ele, tipo assim, mas esse cara é muito bom, ele merece, por isso que Jesus curou ele? Não, Jesus curava e ele era pecador de fato. Só que depois, evidentemente, que ele sentia na pele e disse, poxa, Jesus me curou, Jesus me abençoou, Sentia grato. eu não posso mais voltar para... Por exemplo, você lembra daquela prostituta que levaram aos pés de Jesus para apedrejar ela, ou seja, para jogar a pedra e matar ela, que era o direito da lei naquela época. Chegaram para Jesus e disseram, aí ó, foi pega no ato, agora é pedrada nela, e o pessoal já estava com as pedras na mão. E aí, Jesus, nós apedreja ou não apedreja? Só para, né? E aí Jesus disse assim, quem não tiver pecados, que atira a primeira pedra. E aí olharam para o outro assim e foram saindo, um por um, e não restou ninguém. Aí, veja bem, Jesus perdoou aquela mulher, e a Bíblia diz que ela chorava, né? Ela ficou muito grata, porque Jesus livrou ela da morte, porque naquele momento, se Jesus disse, taca a pedra, matava a mulher. Isso. E a palavra que Jesus deu ali livrou aquela mulher da morte, né? Uma bênção. E Jesus não curou ela de nada, né? Jesus não fez nada. Além disso, Jesus não fez nada. Mas ela sentiu, ela viu que Jesus era o Salvador, que Jesus era o libertador, que Jesus abençoa, que Jesus era maravilhoso. Então ela se voltou para ele. E ela deixou os seus pecados, quer dizer, aquela vida errada, ela a abandonou e se voltou para o Senhor. Se voltou para Jesus. Você pode ler depois a história nos evangelhos que você vai entender tudo isso. Então veja bem, Jesus hoje quer lhe perdoar. Do mesmo jeito. Perdoar. Não, mas eu não mereço perdão. E quem disse que você merece? Merece mesmo não. É isso Você mesmo. merece o fogo do inferno. Todos nós, Todos né? nós, cada um de nós. Mas Jesus é que faz a diferença. Então veja bem, não é porque eu mereça, é porque Jesus é o Salvador. E se eu for até Jesus, então Jesus, como sendo o Salvador, me salva. Ele é Salvador, ele é filho do dono, né? Pois é. Ele faz o que quer. É como, por exemplo, uma pessoa bem rica. Digamos que eu encontro uma pessoa muito rica e ela diz assim, olha, eu quero te dar um carro novo, uma casa nova e muito dinheiro.
Aí as pessoas ficam com inveja, né? Ah, não, por que você vai dar para ele esse dinheiro, esse carro? Eu quero dar, eu tenho dinheiro, posso dar e vou dar e acabou. Você é dono do meu dinheiro, você quer mandar em mim? Aí a pessoa, não, se eu dar a quem o senhor quiser. Então pronto, eu vou dar e acabou, tá dado. Eu sou rico, tenho poder, posso dar. E dei, acabou, pronto, e aí? A pessoa tem todo o direito, né? Isso. Então, você acha que Deus não tem direito? Sendo Ele o Criador? Pois é. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Aí agora Ele não vai salvar mais? Então entenda, o acusador é quem fica apontando o dedo e dizendo: você não pode se voltar para Deus porque você é pecador, você não pode buscar a Deus porque você está muito sujo. Aí você tem que dizer para o próprio inimigo numa hora dessa, assim, eu sou sujo mesmo, eu não mereço, eu não valo nada, eu não mereço, eu não presto. Mas tem uma coisa, Jesus, Ele é o Salvador. Então eu vou me voltar para Jesus e Ele vai me salvar. Então, a partir do momento que você se volta para Jesus, começa a ler as Escrituras, a Bíblia, e vai entendendo essas histórias, né? E vai entendendo o perdão de Deus, porque aí você tem que entender a questão do perdão. A Bíblia ensina essas coisas. Por isso que a palavra de Deus, ela nos cura, né? Conforme você... na verdade, a palavra de Deus nos lava. Nos lava. Então, conforme você vai lendo a palavra, lendo a Bíblia, aqueles textos, vai te lavando. Ou seja, o seu coração vai recebendo aquelas palavras e você, puxa, então quer dizer que... Porque, olha, se Jesus não fizesse isso, para que ele morreu na cruz? Para que ele veio? Se não tem jeito, se eu sou pecador, não tem mais solução para mim. Então ele perdeu o tempo dele. Pois é. Né? Então, Jesus não perdeu o tempo. Agora, é necessário que você busque essas verdades, porque essas verdades, elas estão encobertas, sabia? Estão encobertas por Deus? Não. Elas estão à vistas, mas para o mundo elas estão encobertas. Por isso que Jesus disse: vocês me ouvem, mas vocês não entendem. Vocês estão me ouvindo, mas vocês não entendem. Por quê? Porque só entendia Jesus quem queria Jesus, quem tinha o coração voltado para Jesus. Aqueles que criticavam, falavam mal, zombavam, e aqueles não entendiam nada. Isso. Por isso que Jesus disse: a vocês é dado o entendimento, aos discípulos, né, aquelas pessoas que seguiam Jesus. Mas a eles não entendem. Porque Jesus se revela para quem o ama, para quem tem um coração voltado para Ele. Quando a pessoa tem um coração duro, fechado, então Jesus não se revela para aquela pessoa. Ao contrário, Jesus se fecha ainda mais. A pessoa não consegue entender nunca. Ela, poxa, mas não consigo entender esse negócio de graça de Deus. Não entendo. Porque o coração dela está fechado para Jesus. Não ama. Porque a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para os que o amam. Ou seja, os segredos do Senhor é para quem ama Ele. Quem tem amor por Ele, Ele vai revelar. Ele vai mostrar. Você quer Deus, você quer buscar a Deus, você quer Jesus, então Ele vai se revelar em você. Ele vai mostrar essas verdades. Agora, você não quer Deus, não quer saber de Deus, não está nem aí, despreza a palavra, então Deus vai se fechar para você, já que você também não quer. Né? Então, quando você se volta para Ele e diz: Senhor, eu sei que eu não posso, mas eu quero. Isso. Eu sei que eu sou um pecador, falho, miserável, eu não mereço nada, mas eu quero o perdão. Eu quero o teu amor. Eu quero a tua salvação. Eu quero que o Senhor me tire todo o mal. Eu quero que o Senhor me resgate, que o Senhor me livre, que o Senhor me guarde, me proteja, mude minha vida. Né? Talvez sua vida esteja, sei lá, né? A vida... Mas você diz: eu quero que o Senhor me transforme, me mude. E Jesus vai fazer isso porque Ele tem todo o poder. Ele não tem poder, Ele tem todo o poder. Então, para isso, Ele só quer que você se volte para Ele. Que quando você se volta a buscar a Deus, a entender o plano dele para a sua vida, aí você começa a receber. Porque nós só recebemos quando nós entendemos, né? Enquanto você estiver longe de Deus, não ir à igreja, não ler Bíblia, não fizer nada, então vai ficar tudo encoberto. Mas quando você disser assim: poxa, eu quero entender esse negócio. Eu tenho no meu coração o desejo de buscar a Deus, o desejo de aprender de Deus, de se voltar para Deus, de ir à igreja. Eu tenho um desejo de entender esse negócio do céu. Quando fala, isso me toca lá dentro. Então, se volte para Ele. Quando você se volta para Deus, Ele começa a revelar, a mostrar essas verdades. E isso vai te fazendo bem.
Isso mesmo. Porque essas verdades que estão escritas na palavra, por exemplo, elas nos cura por dentro, cura a nossa alma e cura o nosso espírito. Aliás, ressuscita o espírito de quem não tem, né? Por exemplo, a pessoa que não conhece Deus, não conhece a palavra, não conhece nada, o espírito dela está morto. Espiritualmente. A partir do momento que ela aceita Jesus como Salvador, o espírito dela ressuscita dentro dela. Aí sim, ela começa a viver na plenitude, corpo, alma e espírito. São 3 linhas, tá vendo? Corpo, alma e espírito. Então, se a pessoa ela não está se voltando para Deus, nunca quis saber de Deus, o espírito dela está morto. Ela só está vivendo na carne e na alma. Então, por isso que quando você aceita Jesus, você ganha, né? Você só ganha. Porque primeiro, você ressuscita o seu espírito que estava morto. É como, por exemplo, um rádio. Você tem um rádio em casa, né? Hoje em dia, esse negócio de rádio, tem gente que nem sabe nem o que é rádio. Não vai, não. Antigamente, todo mundo tinha um rádio de pilha. Ficava escutando o joguinho, né? Isso. Então, o rádio de pilha. O rádio de pilha sem... digamos que ele quebrou ou por algum motivo ele não está recebendo a transmissão. Então, um rádio que não serve para nada, porque ele tem que receber a transmissão. E quando você não, por exemplo, você não tem Jesus, você não aceitou Jesus como seu Salvador, então você é um rádio que você não recebe a transmissão de Deus. Está apagado, tem alguma coisa desligada. Quando você recebe Jesus, aceita Jesus, e aí essa transmissão é ligada, ou seja, o seu espírito vivifica. A Bíblia diz que ele ele retorna, e aí você passa a viver corpo, alma e espírito, que o espírito antes estava morto. E aí você não vive mais só na alma, porque quem não está morto no espírito só vive na alma e na carne. Isso. Por isso que ela às vezes ela sente profunda dor, profunda assim, vazio, parece que é um buraco vazio dentro dela, assim, que ela diz, poxa, eu não sei, eu curto a vida, eu bebo, eu fumo, eu farmo, me prostituo, eu faço de tudo, mas esse vazio não sai. É um vazio tão grande. Ora, para assim para pensar e que coisa, parece um buraco negro dentro de mim. Quando ela recebe Jesus, tapou o buraco. Amém. Porque Jesus vem preencher esse vazio que existe dentro dela. Então, quanto mais vazio, significa que está precisando mais de Jesus. Quanto mais você buscar Jesus, aprender as palavras, aprender você ler Bíblia, você buscar a Jesus, você vai tapando esse buraco vazio que existe dentro de você. E aí, uma vez que você recebe essas palavras, ou seja, lê a Bíblia, vai à igreja, recebe a oração, começa a entender as coisas de Jesus, a palavra, a Bíblia vai entrando, né? Então isso vai tapando o vazio. Por isso que até hoje existe muitos crentes, né? Pessoas que até dizem, eu sou crente, sou da igreja, eu sou de Jesus, mas evangélicos que mesmo assim ainda sentem vazio no coração. E diz assim, poxa, mas eu sou da igreja. E aí? Eu já sou um crente, eu sou uma pessoa que já até me batizei, mas eu ainda sinto vazio. É porque você precisa de buscar mais a Deus, se encher mais da palavra para preencher aquele vazio. Porque você acha que preencheu, mas ainda está faltando. É isso mesmo. Né? E é esse buscar a Jesus, é esse buscar a Deus que preenche esse vazio. Daí vem as pessoas que, por exemplo, depois elas têm problema com depressão. A pior coisa que existe é um crente com depressão. Antigamente não existia, hoje existe. Né? Antigamente só existia depressão para quem não tinha Jesus. Hoje quem tem Jesus também tem depressão. Por que ocorre isso? Porque a pessoa está na igreja, mas não se aprofunda com a palavra, está raso, ela acha que está abastecida e na verdade ela está vazia. Daí vem a depressão, o desânimo, a tristeza. Poxa, estou com Jesus, mas ainda estou triste. Estou com Jesus, mas estou deprê. Está precisando demais. Porque Jesus, na verdade, ele é rios de água viva, né? Sempre jorrando. Então, quando você pega só um pouquinho de Jesus e acha que já aprendeu muito, então o que acontece? Fica vazio mesmo. Mas aí quando você vai preenchendo, ou seja, não, eu vou buscar mais, eu vou... E vai colocando Jesus para dentro. Isso em termos de lendo Bíblia, buscando a Deus, participando na igreja, aquela coisa toda. Aí você vai se enchendo.
Porque o vazio, na verdade, principalmente quando as pessoas são evangélicas que ainda estão vazias, é porque existe vamos dizer assim, um nível. A gente chama, para quem entende melhor, já está mais avivado, a gente chama nível de fé. Qual o seu nível de fé? Ah, meu nível de fé é que Deus pode me curar de uma gripe. É um nível de fé. O meu nível de fé é que Deus pode curar um câncer. Olha o nível de fé, aumentou. O meu nível de fé é que Deus pode curar, restaurar o morto. É um nível de fé. Da mesma forma é a questão de buscar a Deus. Eu busco Deus bem pouquinho. Tá bom, eu busco Deus bem raso. Eu busco Deus mais ou menos, né? Eu busco Deus de todo o meu coração. A Bíblia diz que nós temos que se voltar para Ele, se voltar para Deus, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Quando você faz isso pela metade ou raso, então você não fez de todo o coração. Você não fez o seu dever de casa. Daí vem a depressão, a tristeza. Poxa, eu não entendo, eu sou crente, mas eu estou desanimado, eu estou pensando, sabe, até em me matar. Porque você está raso. Porque você não se encheu ainda. Você achou que buscou, mas está lá embaixo. Seu nível, né, de buscar a Deus, de se encher das coisas, está lá embaixo. Quando você aumentar, aí você vai ver que isso vai acabar. Amém. Porque o que está faltando em você é a palavra, é Jesus. É você absorver, é se encher de Jesus. Então, por isso que nós precisamos de buscar a Deus sempre, todos os dias. Tem gente, por exemplo, que diz ser evangélico, só vai na igreja uma vez por semana. Pois é. E às vezes acontece de, por uma razão ou outra, a mulher, vamos fazer uma viagem, passeio normal, claro, a família tem que passear, isso. Vamos para uma praia, aí vai e chega tarde. Não vai pra chega igreja. 7h30 da noite, aí poxa, hoje não vai dar para ir na igreja. Resultado, 2 semanas sem ir na igreja. Né? E diz, não, mas eu sou crente, tá de boa. Veja bem, nós precisamos alimentar o nosso espírito Isso. com as coisas de Deus. Nós precisamos ser preenchidos. E isso não é só um dia, é todos os dias. Todos os dias. Precisamos de sempre se alimentar. Se quem está lá em cima forte buscando a Jesus não continuar buscando a Jesus, ele vai o que? Retroceder, ele vai caindo. Por quê? Porque ele buscou muito, estava cheio. Mas aí ele foi parando por alguma razão, ele, eu vou buscar só um pouquinho. Ó, vai caindo. E daqui a pouco vem a deprê. Aí é por isso que acontece o quê? Às vezes o cara era pastor, pregador, era o cara, sabe, top de linha, ensinava, pregava, fazia tudo. E daí aconteceu alguma coisa, uma tristeza, um desânimo, aí ele foi caindo na fé. Isso. Foi diminuindo. E aí daqui a pouco ele ficou raso, mas ele ainda é crente, ele ainda é um pastor, ele é uma bênção. Aí começa a vir a depressão, a tristeza, a angústia. Ele, poxa, eu não entendo. Eu já preguei, cantei, fiz isso, aquilo, outro, tal. Eu era o cara lá em cima, na fé, ensinava os outros. Hoje eu estou deprê, eu estou pensando em tirar minha própria vida. Por quê? Se esvaziou. Quando se esvazia, secou o pote. É isso. Jesus disse que nós não podemos deixar apagar o fogo. Por exemplo, nós temos que nós chamamos do azeite, né? O azeite. Então o azeite, que é justamente o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele não pode na sua vida espiritual andar diminuindo a cada dia. Ele tem que andar crescendo a cada dia, transbordando. Na verdade, o cristão ele tem que estar sempre transbordante. Por que tem que estar sempre transbordante? Porque vem as guerras e as lutas. Quando vem uma luta grande, se você estiver transbordando, você se segura. Poxa, se eu não estivesse transbordando, agora eu ia cair. Porque a bomba foi grande. Isso. As pressões, luta do diabo, né? A coisa do dia a dia. Aí o crente já está raso, coitado. O bichinho já está com só a graça. Aí vem a luta. Quando vem a luta, o bichinho já estava lá fraco mesmo. Aí diz, poxa, agora eu vou desistir. Não, agora... Por quê? Porque está raso demais. Se ele tivesse abastecido, ele ia suportar e aguentar. Isso. Por isso que todos os dias nós precisamos se alimentar com a palavra, buscar a Deus, aprender a palavra, colocar essas verdades dentro do nosso coração e viver elas. Não pode ser hipocrisia. Só fala, diz que sabe, não pratica, né? Então, quando você vive essas verdades, jamais você vai se desanimar. Vai até ter aquele momento que parece que você vai desanimar, mas você continua firme e forte. Amém. Porque se você se agarrar com a palavra de Deus, com as coisas de Jesus, você não desanima nunca. Vai vir bombardeio, mas você se segura. Agora, quando você já vive raso, quando vem a bomba, você cai. Porque não tem como se segurar.
Então nós precisamos de buscar a Deus mais e mais. Ser preenchido a cada dia. Ser revestido pelo poder de Deus. Amém. Tudo isso é necessário na vida de um cristão. Quando não se faz isso, aí vem depressão, vem tristeza, angústia, e a pessoa desiste e sai da igreja. Hoje, você vê que hoje o que existe de pessoas, a gente está chamando crentes desigrejados. São pessoas desviadas, pessoas que se afastaram, né, e não estão mais convivendo na igreja. Aí vem os motivos. Não é porque o pastor fez, é porque o irmão fez isso. Aí tem as desculpas. E são desculpas até assim, poxa, que coisa, né, que aconteceu. Só que todas essas coisas a pessoa acaba colocando na conta de Deus sem ele ter culpa. Ou seja, se alguém fez algo com você, mesmo que essa pessoa seja de Deus, mas foi a pessoa que fez, não foi Deus que fez. Mas aí você bota a culpa em Deus e diz assim, agora eu não vou mais buscar a Deus. Aí não dá. Quem pagou foi Deus, na verdade, né? Então, assim, você precisa de... teve um problema na igreja? Foi, não, porque me xingaram, sei lá, me fizeram alguma coisa. Sai daquele lugar, meu irmão. Tem muitas igrejas. Tem outra ali. Ah, mas todas elas são. Todas elas não. Você não foi na Igreja Videira ainda? Né? Que as pessoas dizem assim, não. Todas as igrejas. Você não foi na Igreja Videira ainda, né? É isso. Então você não pode dizer que é em todas. Né? Até porque, se fosse. Então, a pessoa coloca. O inimigo coloca na cabeça dela, não presta, não vai mais para nenhuma. Nenhuma Acabou. presta. Aí ele pega um saco, coloca tudo dentro, diz assim, amarra e diz assim, todas são iguais. Faz igual uma mulher que sofreu com um homem deu uma surra nela, casou, deu uma surra nela. Aí ela diz, olha, nenhum homem presta, acabou, nenhum homem presta, não quero saber mais de homem, e aí se volta pro outro lado. Dá certo. Aí veja bem, aquele homem de fato não presta. Talvez ela pegou uns 2 ou 3 que não presta. Mas aí ela na cabeça dela, ela diz, nenhum presta. E ela faz um saco, amarra e bota tudo dentro. Aí diz assim, pronto, acabou, assim, encerrei, não quero mais papo. Isso não é o certo. Você teve as decepções, mas o seu mundo está muito pequeno, né? O seu mundinho, de fato, você já costuma dizer assim, eu já me decepcionei com todos. E as pessoas da igreja, eu já me decepcionei com todas as igrejas. O mundo dela é tão pequeno que ela diz que já com todos, e na verdade ela não conhece nem a metade. Pois é. Né? Porque, por exemplo, tem mulher que diz assim, eu só arrumo homem que não presta. Né? Então eu não quero mais homem, porque eu já arrumei 3 e os 3 não prestavam. Onde foi que você arrumou esses homens, minha filha? Mesa de bar, uma festa de aviões de forró, carnaval. Né? No carnaval. Ah, por isso que os homens não prestam, filha. Você está procurando no lugar errado. Você já foi na igreja? De repente assim, não vou visitar a igreja, se tiver um homem lá bonitinho, quem sabe, vou ficar lá de boa, paquerando. Não, sim, porque, poxa, você vai para o carnaval, arruma um homem. Você vai para a festa, arruma um homem. Aí quando é para a igreja, não, aí não. Você está arrumando, por isso que você está apanhando, filho, e vai continuar apanhando, porque nesses lugares não tem realmente não. Agora está escasso. Homem, direito, honesto, que, né? Porque o homem, na verdade, para ser bom para a mulher, ele tem que temer a Deus. Se ele não temer a Deus, ele vai dar uma surra na mulher e está tudo certo. De boa. Né? Agora, se ele teme a Deus, ele diz assim, opa, meu negócio primeiramente é com Deus. Né? Então ele já vai segurar pro lado da mulher. Já não vai ser mal para a mulher, porque ele tem que ser bom para Deus. Para ser bom para Deus, então, entendeu o recado? Então veja bem, você precisa se voltar para Deus para se curar desses males que existem na sua vida. Porque esses males que existem na nossa vida, só Jesus. Né? É verdade. Só Jesus para transformar a nossa alma, que Jesus transforma a nossa alma. Jesus muda a nossa mente. Né? Muito Ele muda a nossa mente. Ele muda até mesmo os nossos desejos. A pessoa às vezes diz assim, poxa, não, mas meu desejo é esse. Quando você se volta para a palavra, para a Bíblia e começa a buscar a Deus, você nota que existem outros desejos bem melhores do que aquele. Às vezes existem até sonhos. Isso. Né? Por exemplo, quando eu não conhecia Jesus, o meu sonho era um sonho aí. E aí quando eu comecei a buscar a Deus e aprendi a palavra e tudo mais, aí o meu sonho já foi outro. E eu abandonei aquele meu sonho antes, que era um sonho que não era de Deus. E valeu a pena. E não me arrependi, ao contrário, foi a melhor coisa que fiz, porque aquele não ia prestar mesmo, não ia dar certo. Mas as pessoas dizem, não, eu vou seguir o meu sonho. E aí segue no sonho errado. É. Né? Porque veja bem,
Antes de você receber Jesus na sua vida, você tem um pensamento, você tem uma rota. Você tem uma rota. Quando você recebe Jesus em sua vida, aí você ganha um novo rumo, uma nova história. É isso mesmo. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. Preste atenção. Nascemos de novo quando temos Jesus. Então, se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, esse seu nascimento normal que você teve aí, esse seu sonho que foi um sonho, de repente, da velha criatura, vamos botar aí, esse não, talvez não. Para alguns sim, né? Para alguns tem uns que acertam, mas é muito, uns acertam, outros não. Então você precisa nascer de novo, porque quando você nascer de novo, Deus vai te dar um novo sonho, uma nova rota, um novo caminho, e aí você, agora sim. Então, nós precisamos de buscar, queira ou não. Isso mesmo. Precisamos. Buscar a Deus, aprender de Deus, buscar a Jesus. Nós precisamos de Jesus a todo tempo. Mas eu não quero esse negócio de religião para mim, sabe? Eu acho que não se trata de religião. Não se trata de você, tipo assim, mas eu acho. Não se trata de você achar porque você não sabe nem achar. Para melhor entendimento, a Bíblia diz que nós somos tão cegos, loucos, perdidos no nosso próprio entendimento, que se Jesus não nos salvar, nós já estamos perdidos. Então nós precisamos de Jesus para nos salvar de todo o mal. Por isso que geralmente quando a pessoa ela busca Jesus profundamente, geralmente quando ela já morreu para o mundo, ou seja, o mundo já deu uma surra nela, o mundo já maltratou ela já se decepcionou com o mundo, e aí ela diz, poxa, agora eu vou me voltar para Jesus. Aí quando ela se volta para Jesus, ela descobre que na verdade o mundo, sabe, fez só ela perder tempo. E foi bom ela se voltar para Jesus. Foi bom ela até apanhar um pouco no mundo, porque aí quando ela se volta para Jesus, Jesus mostra essa realidade. Mas geralmente as pessoas que nunca teve decepção com o mundo, nunca morreram para o mundo, estão felizes no mundo. Isso. Né? Mas só que essa felicidade tem tempo determinado. E o tempo está passando, né? É isso mesmo. Porque o mundo passa, juntamente com todas as coisas. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é por isso que nós precisamos de voltar para Deus, queira ou não. Porque é como que fosse assim. Você está numa linha ou num caminho em que o final deste caminho é a perdição. É um buraco negro. Você vai cair nele. Você está caminhando, mas está de boa. Hoje está bom. Tá? Mas você está caminhando nesse caminho. Ninguém sabe o dia nem a hora, porque esse caminho pode durar 100 anos. É o caminho que a sua vida. E o caminho pode se acabar amanhã. Amanhã pode ser o fim do seu caminho, ou seja, o fim da sua vida. Então você vai caminhando. O fim, Deus já sabe qual é o fim. É você cair no precipício. Já está certo. Do jeito que você vai, não tem outra. Você vai cair no precipício. Mas, se você buscar a Jesus, se voltar para Jesus, aí você vai mudar o caminho. E aí você não vai mais cair no precipício. Amém, Jesus. Porque Jesus vai te livrar lá no final. Aí tem gente que diz, não, mas minha vida tá boa, nem preciso de Jesus. Esse negócio de igreja, Jesus, a Bíblia, isso aí não dá para mim. Eu não curto essas paradas. Pois muito bem. Queira você ou não, você precisa. Mas você está dizendo que não precisa, continue no seu caminho. No final, você vai se arrepender. E aí vai ser tarde demais. É isso aí. Então, por isso, nós precisamos se arrepender antes. Né? Precisamos se arrepender antes de dizer, Senhor, me ajuda. Quando Jesus veio, você pode ler nos Evangelhos, pega Mateus, lê o livro de Mateus, você vai entender. No Novo Testamento, na Bíblia. Você vai entender que Jesus ele chegou e começou, a palavra de Jesus era assim, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Já anunciando para todo mundo. Aí o povo, chegado o reino dos céus, que coisa é essa? E algumas pessoas naquela época se juntavam e vinham ouvir Jesus. O que é que Jesus fala aí? Aí Jesus pregava. Jesus pregava esse evangelho que a gente está pregando para você agora. Aí Jesus mostrava essas verdades, ensinava e tal. Alguns não queriam saber, caía fora. Outros diziam assim, poxa, eu quero isso que Jesus está falando. Eu não estou nem entendendo muita coisa, mas eu quero. E alguns diziam assim, Senhor, o que é que eu preciso fazer? Jesus, quem crê e for batizado será salvo. Aí a pessoa, estou dentro, vou nesse negócio. Isso. Então veja bem, nem todo mundo queria.
Se for ler lá, você vai ver que poucas pessoas aceitaram e resolveram se batizar, enfim. Mas a maioria desprezava. Isso é besteira, isso é tolice, né? Isso aí, daqui a um mês ou um ano, isso vai se acabar. O que Jesus está dizendo aí vai cair por terra. Até hoje está prevalecendo. Amém. Então, as verdades, todas as verdades estão na Bíblia, nas Escrituras. Você pode ler a Bíblia que você vai ver essas verdades. As verdades estão na Bíblia. E Jesus, em todo o tempo, nos conduz a examinar as Escrituras. Sempre. Né? Para quê? Para ver essas verdades. Então, não perca tempo. Enquanto é tempo, se volte para Deus, né? Se volte para Jesus. Porque às vezes a gente vive nesse mundo e acha que esse mundo não, mas a minha vida está muito boa. Pode até sua vida estar muito boa hoje, mas você sabe que a vida é uma roda gigante. A hora está em cima, a hora está embaixo, né? Os acontecimentos do dia a dia, as coisas, enfim. Então, por isso que Jesus diz, olha, se volte para mim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. Né? E Jesus também disse, você tem que se esforçar para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. É o que Jesus ensina, né? Então a porta estreita é ele, ou seja, para estar com Jesus é estreito. Mas para o mundo, aí a porta é larga. Mas Jesus, ele nos ensinou que nós devemos procurar a porta estreita. Porque a porta larga não é legal. Você pode ler que você vai ver no final o fim terrível, né? Isso. Então nós precisamos se voltar para Jesus. Nós precisamos dele e sem ele nós não somos nada. Se você se volta para ele, ele se volta para você também. E se você despreza ele não pode fazer nada, ele vai ficar na dele. Você está me desprezando, eu não vou. Então nós precisamos se voltar para ele porque ele tem muito para nos dar. E aquele que fizer isso vai receber, vai ser abençoado, vai ter a vida transformada, vai ter a bênção não só na vida dele, mas na sua casa, na sua família. Por exemplo, digamos que você esteja ouvindo um programa, você é uma mulher. Seu marido não quer saber de igreja, de Jesus, de Bíblia, de nada. Ele bebe, fala, enfim. E você está buscando a Deus. Então, o poder de Deus entrando na sua vida, você recebendo Jesus, você, sabe, aprendendo essas verdades, Deus, ele vai tocar no seu marido. Amém. Ele vai salvar ele também através de você. Você vai ser canal de bênção para ele, para os seus filhos. Porque Deus é maravilhoso. É preciso que um busque, porque aí Deus consegue fazer a obra. Mas quando ninguém busca, ninguém quer, aí fica difícil. Porque como é que vai fazer a obra num negócio desse, né? Todo mundo afastado. A família, ninguém quer saber de Jesus. Então, ainda que seus filhos não queiram, seu marido não queira, faça a sua parte, busque a Deus, se volte para Deus, aprenda essas verdades, que isso vai te fazer muito bem, isso vai ser maravilhoso no teu futuro, Deus vai te abençoar, vai abençoar a sua casa, a sua família, e olha, é só bênção. Amém. Mas é necessário se pagar esse preço, você se voltar para Deus, você buscar a Deus, você se dedicar a Deus, se dedicar ao entendimento da palavra, para aprender essas coisas e praticar. Porque aí você vai ver as bênçãos, as maravilhas, né? Vai ser bênçãos maravilhosas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém.